E aí, minha gente, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo para nossa live. Oi, Virgínia, seja bem-vinda. Sueli, seja bem-vinda também. Essa live que vamos falar sobre guerra espiritual. Oi, Aline, seja bem-vinda também. Eu tenho um convidado muito especial, meu amigo Leandro. Oi, Suzana, também seja bem-vinda. Legal, pessoal, bastante gente nova aqui. Acho que são amigos do Leandro. Que bom, que bom. Feliz sábado para vocês. Já já eu chamo o Leandro. Queria ver o feedback de vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Dá um ok se conseguem me ouvir bem. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Leandro acabou de entrar. Eu já já vou chamar você, Leandro, para a gente começar a nossa conversa aqui. Oi, Sueli, feliz sábado também para você. Marta, boa noite. Nossa, bastante gente, hein? Já temos 7 pessoas. Hoje vamos falar sobre guerra espiritual. Cirle, seja bem-vinda também. Vamos falar sobre guerra espiritual. Onde surgiu, como nós, como ser humano, entramos nessa guerra, como a gente pode batalhar essa guerra, como a gente pode sair vitorioso dessa guerra. E nada melhor que o Leandro para falar sobre esse assunto. Oh, que bom que está se ouvindo bem. Estamos na live, né? Qual o número da live? Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer uma série de 100 lives, né? E nós estamos trazendo diversos temas, informações muito valiosas. E hoje, por ser sexta-feira, começo de sábado, a gente traz uma reflexão espiritual. E feliz sábado, Aline. E é isso aí. Eu vou chamar o Leandro, vou mandar aqui a solicitação. A cabeção para você. Aceita a solicitação e entra já para a live, Leandro. Eliésio, seja bem-vindo. Acabei de enviar a solicitação. Virgínia, também seja bem-vinda. E aí, Varão? Entrei. Já tá ao Alô, vivo. tá me ouvindo? Estás ao vivo, Varão. Tá me Oh, ouvindo? tô te ouvindo. Mas tô te Alô, ouvindo. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ok, ok. Feliz sábado. Feliz sábado pra todo mundo. Tô vendo que alguns já estão aí, dando feliz sábado, Deus seja louvado. É, Tá bom, feliz sábado pra tem vocês bastante também. gente Eu sou o aqui. Leandro, prazer. Tem bastante gente aqui, Varão. Que bênção, né? Espero que vocês convidem vossos amigos, viu? Chamem vossos amigos aí e vamos conversar bastante aqui sobre assuntos muito importantes. Então envia o link para os teus amigos, para as tuas amigas e fale para que venham e juntos então faremos aqui esse programa maravilhoso. Em É Salvador. isso aí. Feliz sábado, Varão. Que o sábado aí esteja correndo bem para você. A gente já vai começar, mas deixa eu só dar alguma informação aqui no pessoal. Pessoal, eu vou desativar o comentário agora para a gente começar a nossa conversa. E você pode deixar, eu vou deixar a caixinha de pergunta aqui. Você pode perguntar qualquer coisa e o Leandro depois vai responder a pergunta. E vai ser muito legal ele responder a pergunta de vocês, tá? Então eu vou desativar o comentário. Estou desativando os comentários agora, mas no final eu vou ativar de novo para saber o feedback de vocês, tá bom? Beleza. Leandro, você consegue me ouvir bem agora? A gente já pode começar? Tô ouvindo. Tô ouvindo direito. Podemos Beleza. conversar. Cara, obrigado. Primeiramente eu quero agradecer por você aceitar, né, o convite aqui, né, por estar aqui para falar um pouquinho sobre assuntos que é de total importância, né? Se você está aqui não é cristão, se você está aqui não professa nenhum tipo de religião, se você está aqui e não acredita em Deus,
Infelizmente, você também está incluído nessa guerra, está incluído nessa batalha. E é importante você saber como é essa batalha quando surgiu. Leandro, apresenta-se um pouquinho, antes de começar a entrar no nosso tema, fala um pouquinho sobre você, o que que você faz, qual é a sua área de formação, fala um pouquinho sobre você. Ok, ok. Eu sou o Leandro, conforme já falei, sou formando em teologia, e esse tema de batalha espiritual, na verdade, eu venho estudando ele tem uns 6 meses, mais ou menos, que eu estudo, então até agora eu devo ter lido cerca de mais de 1.000 páginas sobre o assunto, ouvido várias pregações, várias mensagens. Então eu penso que eu ainda estou aprendendo, mas com certeza temos muita coisa também para poder passar para aqueles que estão interessados sobre esse grande assunto, que é um assunto tremendo e poucos têm conhecimento, inclusive os que fazem formação teológica não tem uma matéria, pelo menos no seio adventista, falando sobre essa área de guerra espiritual, falando sobre a questão de demônio, como o demônio age, como a gente pode se defender dele, como a gente guerreá-lo e vencê-lo, entendeu? E a gente vai falar um pouco disso e um pouco mais a fundo. Cara, vamos começar logo, sem delonga. O que é guerra espiritual? Quando e onde surgiu? Ok, muito bom a pergunta. Eu vou começar respondendo. Na verdade, todas as minhas respostas eu vou tentar me basear no texto bíblico, né? E para responder isso, eu quero abrir com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 12. Fique à vontade, você pode ler Né? quantos capítulos você precisar, tá? Tá. Apocalipse 12, ele é um capítulo que vai nos dar embasamento sobre como começou e o que é guerra espiritual. Né? Eu começo lendo a partir do verso 7, e antes de lê-lo, você tem que compreender que o capítulo 12 de Apocalipse ele é um capítulo profético, mas ao mesmo tempo é um capítulo histórico. No capítulo 12 está resumido o plano da salvação, na verdade. Né? E isso nós vamos entender aqui. Vamos começar do verso 7. Verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Vamos orar antes da gente Sim, continuar? pode ser. Ok? Pode. Uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede. Nós pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui presente, cada um em sua casa. Mas venha, ó Pai, nos proteger com Teus santos anjos e nos livre de todo mal. Nos dê entendimento para que nós possamos entender esse tema para a honra e glória do Teu nome e para a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Então, gente, vejamos, o versículo 7 diz que houve peleja no céu. Então, aqui está dizendo que houve uma guerra. Veja que quando João escreveu esse texto, esse capítulo, ele já o colocou no passado. Então, está dizendo de algo que aconteceu no passado. Então, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e aqui ele é identificado como Satanás, ou seja, o acusador, né? E além dele ser o acusador, ele é identificado como a antiga serpente. Veja que Satanás, então, ele luta no céu com Miguel, né? Que nós consideramos que é Jesus, e também conduz um grupo de anjos, Satanás conduz outro grupo de anjos. E o interessante é que Satanás é vencido no céu e ele é jogado fora do céu. Entendeu? Agora, aqui nós temos que ter um cuidado de pensar que Satanás foi jogado diretamente para a terra. Não é isso que o texto está dizendo aqui.
Lembre que o capítulo ele é histórico ao mesmo tempo. Veja que o capítulo nos leva para o céu e depois nos traz para a terra. Ele nos leva para o passado, depois nos leva para o presente e nos leva para o futuro. Entendeu? Então ele está dizendo, olha, houve guerra lá no céu. Depois de Satanás ser vencido no céu, ele foi jogado para a terra. Entendeu? Mas essa terra, na verdade, não é quando ele pecou lá no céu e quando ele foi vencido lá no céu na primeira guerra. Porque veja que aqui parece que ele foi atirado para a terra duas vezes. A primeira vez é aqui quando ele guerreia contra Miguel. E você vê mais para frente, depois ele é jogado de novo, no versículos 9. Veja aqui, ele é expulso, a antiga serpente, ele é aqui identificado como antiga serpente. Por que antiga serpente? E o que é que isso nos lembra? Isso nos lembra Gênesis capítulo 3. Quando Satanás, em forma de serpente, entra no jardim do Éden para enganar Adão e Eva. E aí ele ganha terreno, então, na terra e autoridade para se hospedar aqui na terra, depois de ser a serpente sedutora. Então, depois desse momento, ele vai seduzir quem? O mundo todo. Agora ele atua no mundo todo, não só no céu, agora ele atua no mundo todo. E aqui diz que ele foi jogado por terra. Por quê? O versículo 10 vai dizer, né? Porque quando ele vai seduzir o mundo inteiro, então vem a salvação e o poder do Cristo, porque Jesus depois morre na cruz. E quando Jesus morre na cruz, Satanás é expulso agora do céu e fechado na antiga casa dele que é a terra. Não sei se estão me entendendo. Então, ele primeiramente guerreia Jesus lá no céu, Jesus o vence, o manda fora do céu. Depois ele sai de onde estava, invade o jardim do Éden, ele vence Adão e Eva, e depois ganha autoridade para morar na terra, e depois de morar na terra, então, Jesus vem e o vence na cruz do Calvário, e ele que tinha direito de acusar as pessoas lá no céu ainda, até Jesus morrer na cruz, ele agora perde esse direito e ele é confinado aqui na terra, e diz que ele está agora na terra com pouco tempo, diz o capítulo, e com muita fúria, atrás daqueles que creem em Deus. É aqui onde você e eu entramos como participantes dessa guerra cósmica. Então, quem são os envolvidos na guerra? Você e eu somos envolvidos, os anjos estão envolvidos, o Deus eterno está envolvido, o universo inteiro está envolvido nessa guerra. Legal, também. Leandro. Você praticamente já foi na segunda pergunta, mas essa analogia que você acabou de fazer, né, você explicou muito bem que a guerra começou lá no céu, né? E o texto bíblico que você leu, Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, mostra que a guerra começou lá no céu. Ele nos mostra também que foi lá no futuro que o diabo e os 6 anjos que começaram a guerra lá no céu já foram vencidos. E nos envolve também no sentido de que a gente tá dentro dessa guerra, né, como parte. Cara, é um negócio de certa forma um pouquinho complicado, né? Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Um pouquinho complicado, porque o texto fala: algo aconteceu no céu, veio na terra, tá lá no futuro, que ele já é vencido. Como a gente consegue entender isso? Se a guerra começou, lá no céu, né? Beleza. Agora começou no céu, ele foi. Sim. A gente já sabe, né, que ele foi posto aqui no céu. Mas a Bíblia, o capítulo 9, acho que é 9 ou 11, fala que ele já é vencido. Como assim já é vencido? Se ele está aqui na terra e a gente ainda vive aqui na terra. Ok, boa pergunta, Salvador. Então, conforme eu te falei, esse é um capítulo histórico e ao mesmo tempo profético. Ele nos leva no passado e no futuro. Sim. Veja que aqui ele está dizendo de várias guerras. A primeira guerra é que houve lá no céu, ele foi vencido e foi jogado fora do céu com seus anjos, sim, né, que se tornaram Satanás, e os anjos se tornaram demônios. E depois ele vence Adão e Eva, se torna a antiga serpente, e como serpente vai seduzir o mundo todo, e seduzindo o mundo todo, levando o mundo ao engano, ele depois, então, ganha autoridade para começar a acusar os irmãos lá no céu, porque ele continua guerreando contra Deus
diante dos anjos lá no céu. Só que quando Jesus morre, ele perde essa autoridade e é expulso do céu agora, e ele é confinado na terra, ele fica aqui na terra. E aqui está dizendo que aqueles que ele persegue conseguem vencê-lo através do sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro dará vitória àqueles que ele está perseguindo agora, que são eu e você, né? Então, ele é vencido todas as vezes que a gente se entrega a Jesus e se apoia nesse sangue. Mas também ele vai ser completamente vencido quando Jesus voltar pela terceira vez e dar um ponto final a Satanás, de modo a destruí-lo e a destruir todos os seus anjos e acabar com esse grande conflito. Então, isso ainda está para o futuro. Legal. Okay? Mas nós temos aqui uma vitória presente contra eles e uma vitória futura contra eles quando Jesus Cristo vir destruir tudo. Legal. Agora, antes de eu te perguntar, antes de eu fazer o comentário anterior, você falou que essa guerra a gente está envolvido. Como assim? Como é que nós estamos envolvidos nessa guerra? Aí entra a segunda pergunta do nosso tópico aqui. Como é que nós estamos envolvidos? Qual é a... Ok. Fala um pouquinho sobre isso. Vejamos que o versículos 12 diz assim, do capítulo 12, versículos 12 diz assim: por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás está na terra aqui confinado, sabendo que tem pouco tempo de vida. E João capítulo 10, versículos 10, diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, esse é o propósito dele. E veja aqui, por que Satanás foi expulso do céu? Porque Satanás, ele queria ser Deus. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, vai nos falar isso. Ele pretendia ser Deus. E veja aqui, Romanos, 1 Coríntios capítulo 6, diz que nós somos o santuário de Deus porque Deus habita em nós. Uma vez que nós somos o santuário de Deus e Satanás quer ser Deus, então o objetivo dele é destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós e fazer com que nós possamos ser a imagem e semelhança dele, uma vez que ele quer ser Deus. Então ele quer que nós possamos ser segundo a imagem e semelhança dele. Por essa razão, o maior desejo dele é habitar no santuário de Deus, se colocando como se fosse o próprio Deus, ou seja, em você e eu. É aqui que nós entramos dentro da guerra. Satanás quer destruir cada ser humano e ele quer habitar em cada ser humano, que é o lugar de Deus, e ele quer ser adorado por cada ser humano. Você entendeu? Então aqui consiste a guerra. Nessa batalha, Satanás busca nos desviar para que nós possamos tê-lo como Deus e nos desviar assim do verdadeiro Deus, que é o Criador do universo. Então, esse envolvimento como ser humano, a gente não escolhe, né? Praticamente quando a gente nasce, a gente já está nessa guerra, é isso? Ok, boa pergunta. Vejamos que Adão e Eva, ao pecarem, eles conceberam filhos pecadores depois. Né? E nisso eles nos colocaram automaticamente dentro desse grande conflito. Agora, a Bíblia diz que Satanás está em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Ou seja, ele procura quem tragar. E Efésios capítulo 4, ele vai nos dizer que somente em dar lugar ao diabo é que poderá ser vencido. Então, para que ele atue na tua vida, você tem que dar, de alguma maneira, liberdade para ele fazer isso. Se ele não tem espaço nenhum, ele não tem como atuar na vida da gente. Se ele não tem espaço nenhum, ele não tem como atacar, não tem como destruir, não tem como entrar, não tem como nos levar a adorar ele. Nós temos que dar esse espaço para ele. Então, deixa ver se eu compreendo aqui. Calma aí, travou aqui um pouquinho. Consegue me ouvir? Alô, eu não tô te ouvindo direito. Calma aí, vamos fazer um negócio aqui. Tá travando aqui a internet. Aqui também tá travando. Mas vamos lá, espera aí, vai dar certo.
Deixa eu ver. Oi? Continuar travando ou não está Ok. funcionando normal? Voltou. Ok. Voltou? E... Tá funcionando agora. Agora voltou, ok? Tá. Vamos, Vou. Uhum. vamos lá, então. Eu quis perguntar para você. Então, a gente está numa guerra espiritual, né? Mas a gente só... Você falou que travou. Nossa. Pessoal, travou aí. Pessoal, dá um feedback aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Ouvir bem o Leandro? Tá bom agora. Agora voltou. Tô ouvindo agora, tô ouvindo. Tá, mas a sua imagem não aparece bem aqui. Pá, pá. Eu tô vendo ela. Tá vendo? Não, mas tá. Deixa eu ver Alô? aqui o que, que a gente pode fazer. Não tá, tu não tá me vendo? Assim, eu consigo te ouvir, mas não te vejo bem por conta do. Tá embasada a imagem, sabe? Eu acho que. Ah, tá. Acho que você ligou de novo o comentário. O comentário do povo tá aparecendo de Tá, novo. eu acabei por desativar. Aí, agora, ó. Tá me vendo? Tá, eu acho que eu consigo te ver. Mas o importante é que eu consigo te ouvir e a gente consegue conversar com isso. Isso. Então, a gente só entra nessa guerra, ou a gente Tá. só é derrotado nessa guerra quando a gente permite, né? Você falou que o diabo existe, né? A gente está em guerra aqui, mas a gente está envolvido nessa guerra, né? Mas você falou um pouco aí sobre que a gente precisa aceitar para o diabo entrar, para a gente entrar em guerra. Ok. Sim. Vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo, de alguma maneira, está envolvido nessa guerra. Todo mundo, sem exceção de nenhum, sem exceção de ninguém. Todo mundo está envolvido. Agora, como é que a gente é envolvido? De várias maneiras a gente pode se envolver nessa guerra. Existem várias maneiras e eu quero que vocês tenham cuidado agora com o que eu vou falar aqui para vocês não me interpretarem mal, Tá. ok? Vejamos que a igreja hoje tem sido colocada como se fosse um hospital. E até certo ponto isso está certo, só que as pessoas colocam apenas para dizer que todos nós somos enfermos. E isso não está inteiramente certo, porque até no hospital nós temos doutores, nós temos enfermeiros, nós temos especialistas que cuidam dos doentes. Se nós olharmos para a parábola do bom samaritano, Jesus pega no ferido e ele coloca numa estalagem que representa a igreja. E aí esse ferido é cuidado. Jesus diz, cuida desse ferido e quando eu vir vou te retribuir. Então a tarefa da igreja não é ela ficar doente, a tarefa da igreja é cuidar do doente que vi. Entendeu? E Cristo, se nós olharmos para Jesus, Jesus ele não tem a igreja como se fosse um mero hospital. Muito pelo contrário, a igreja de Cristo, na verdade, ela é um exército em batalha. Nós fomos feitos para ser um exército em batalha. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 16, do versículos 18 mais ou menos para baixo, Jesus vai dizer que eu edificarei a minha igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então, a igreja é a única resistência de Deus aqui na terra para combater contra Satanás. Entendeu? E se você lê o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele descreve o cristão não como um doente, mas como um soldado de Cristo. Né? Isso nós encontramos, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, no versículos 10 em diante, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que revestir de toda a armadura da fé. Então, nós temos armaduras para nos vestirmos diante dessa guerra. Se nós somos soldados, então quer dizer que nós cristãos, diretamente, estamos envolvidos a uma guerra. Então, nós compreendemos que o diabo é real e que o diabo está nos atacando em tudo que é canto. Só que poucos cristãos entendem isso e pensam que o diabo está aqui passando férias.
Não, ele não está passando férias nesta terra. Ele está aqui para destruir, para roubar e matar. Ele está aqui para fazer estrago. Ele está aqui para acabar com a vida de cada ser humano. Ele está aqui para acabar com famílias. Ele está aqui para acabar com a igreja. Ele está aqui para acabar com os cristãos. Mas a igreja, ela é soldada. Só que se nós não entendermos isso, nós vamos continuar sendo derrotados e não sabemos de onde estão vindo derrotas. Entende? Então, a igreja tem que se levantar na força e no poder que ela tem, que Cristo a ofereceu, para que ela possa ser triunfante, para que ela possa resistir ao inimigo e para que ela possa ajudar os feridos. Ela tem que conhecer os ataques do inimigo, ela tem que conhecer como o inimigo ataca, ela tem que conhecer como o inimigo está lhe enfrentando, para que ela possa se defender e também possa enfrentar o inimigo. Ok? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Isso que você falou é muito, muito verdade. E, assim, a gente você falou um pouquinho sobre as armas que a gente tem para combater. Aí eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu vou fazer duas perguntas, na verdade, né? A primeira é, quais são as armas do inimigo, né? E a segunda é, quais são as armas do cristão? E aí depois, quando você responder essas duas perguntas, a gente vai para a última pergunta, né? Para a gente finalizar essa nossa conversa aqui. Mas, pessoal, lembrando que vocês podem fazer pergunta nessa caixinha de perguntas que está aqui para o Leandro responder depois, quando a gente finalizar a nossa live. Agora pode mandar bala aí, responder quais são as armas do inimigo e quais são as armas do cristão. Ok, muito bem. Pergunta profunda e que merece uma resposta profunda também. Eu tenho vários textos bíblicos que eu anotei aqui para passar para vocês, mas vamos lá ver. Primeira coisa, você tem que entender que Satanás com seus demônios, eles agem como parasitas. Ou seja, eles só ficam em lugares onde há sujeira. Se não tem sujeira, eles não vão ficar lá. Então, alguém tem que fazer a sujeira para que eles habitem lá. Ok? Então, a primeira arma que o inimigo usa para poder atacar a pessoa e tentar entrar nela e poder habitá-la ou conduzi-la é a questão do pecado. Né? Pecado. Lá em 1 de João, no capítulo 3, versos 8, diz que todos aqueles que vivem na prática do pecado automaticamente são filhos do maligno. Então, quando a gente se entrega ao pecado, a gente está se vendendo ao inimigo e dando autoridade para que eles atuam na nossa vida e nos destruam. Então, o pecado é um dos principais elementos que o inimigo usa para destruir o pecador, ok? Agora, você tem que ver que esse pecado pode ser teu, cometido por você, ou pode ser cometido por alguém ligado à tua família também, ok? Agora, isso aqui é algo mais profundo que as pessoas não têm muita ideia, mas vejamos. Se você ler o livro de Segunda de Crônicas, no capítulo 33, você vai entender um pouco isso que eu estou dizendo. Você vê que lá nesse capítulo diz que um rei se levanta e começa a fazer reforma no povo de Israel. Só que o rei passado foi idólatra. Ele não seguiu os caminhos de Deus, o rei de Judá. Aí a ira de Deus se acendeu. E a ira de Deus teria que se consumir em algum momento. E estava para ser consumida no reino desse rei que se levanta. Só que ele recusa isso porque ele busca a Deus. Ele se entrega a Deus, se entrega ao seu reino a Deus e se santifica. Deus fala assim, olha, eu não vou trazer essa ira sobre vocês, mas sobre as futuras nações. Veja que não era uma ira da nação que viria. Não era uma ira por consequência do pecado da nação que viria, mas do pecado que veio atrás, entendeu? Uhum. Então, existem pecados que criam maldições em outras pessoas. Por exemplo, se meu pai, ele foi envolvido em feitiçaria ou bruxaria, esse seu envolvimento pode trazer de alguma espécie maldição na minha vida. Só que eu posso quebrar isso no momento que eu me entrego a Cristo, eu recuso essa maldição, isso não me ataca, entende? Então, pecados de familiares ligados por sangue a nós podem nos envolver essas situações, podem trazer maldições para nós. E o inimigo usa de sutileza, né? Ele não aparece como um chifrudo com tridente na mão e cauda,
Não, ele usa coisas bonitas e coisas meio disfarçadas para tentar alcançar as pessoas. Então, ele vai usar a sutileza para levar a pessoa ao pecado, ele vai usar a fortaleza do entendimento, vai dizer, olha, você é um cara inteligente, você não precisa ser um alienado, entendeu? Para que você não creia no evangelho, então ele vai usar isso. Ele vai usar a impureza da cultura, vai falar, todo mundo faz, por que você não pode fazer? Isso é cultural apenas. Ele vai utilizar a impureza cultural, ele vai utilizar de mentiras, ele vai utilizar o medo. Aliás, o medo é um dos principais elementos que o diabo usa para amedrontar pessoas e para fazer com que pessoas não tenham reações diante dele. Entendeu? Então, tem muita gente que, se vê uma pessoa endemoniada, ela corre logo, entendeu? Ela fica apavorada e não consegue dormir. E, realmente, isso é natural. Né? Porém, nós fomos feitos para vencê-lo e não para fugi-lo. Entendeu? O medo é uma das coisas que o inimigo usa. Agora, outra coisa, ele vai usar opressão. Opressão. Opressão é o momento que o inimigo está te atacando do lado de fora. É um ataque já mesmo do inimigo, só que ele está atacando do lado de fora. Né? Como é que ele vai fazer isso? Ele pode trazer discussões, né, diante de casais, por exemplo. O inimigo tem autonomia, em vez de inculcar pensamentos em nossa cabeça. Vou dar um exemplo. Imagine que você acordou cedinho, você está se preparando, de repente, você é esposo e você tem um pensamento. Você pensa que é teu pensamento, mas não é teu pensamento. E aí você fala, ô esposa, cadê o meu sapato? Né? E a esposa, em vez de entender cadê o meu sapato, ela pode entender não como um pedido amoroso, mas como um pedido como poderia dizer, de arrogância, entendeu? Aí o inimigo coloca isso nela. Aí ela já sai brava e já vai brigando com a esposa. Aí cria uma briga, uma discussão que vai se enrolando e pode criar problema no casamento. E daqui a pouco estão se separando. Então o inimigo cria artimanha desse jeito. Entendeu? Jogando com a mente de cada um para criar problema. Ele pode fazer isso aí também. Ok? Outra opressão que ele pode criar também, que o inimigo pode criar, além de medo irracional, ele pode criar sentimentos de ódio na vida da pessoa, ressentimentos terríveis. Efésios 4, verso 26, fala que nós não devemos nos irar, que devemos ter cuidado com a ira. Aliás, ele fala, cuidado, irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, nós podemos irar-se, mas não pecar. Agora, vejamos que isso que eu estou dizendo aqui não é que automaticamente são opressões. Se você está irado, é opressão do maligno. Não, eu estou dizendo de uma ira excessiva que você não consegue controlar. Aí sim o inimigo atacando, ok? O inimigo pode te atacar através de dores inexplicáveis. Nenhuma pessoa que vive com muita dor de cabeça, que remédio nenhum trata, remédio nenhum cura, pode ser que está sob opressão maligna, entendeu? Pessoas que vivem sem ânimo para viver, pode ser que está sob opressão maligna. Pessoas que sofrem de doenças inexplicáveis, pode ser que estão sob opressão maligna, doenças que não encontram cura em lugar nenhum. Por exemplo, em Lucas capítulo 13, no versículo 11, nos apresenta que existe um espírito de enfermidade. Então, existem espíritos malignos que se especializam em certas áreas para destruir o ser humano. Por exemplo, se você for em Mateus capítulo 5, no versículo 25 a 26, você encontrará uma mulher que sofreu de hemorragia por cerca de 12 anos. E veja que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso com o médico e não houve solução. Ela ficou mais pobre, ficou mais pior ainda. Por quê? Porque o problema dela não era uma doença normal, era uma doença maligna que ela tinha. E o que aconteceu para ela ser livre? Ela teve que ir para Jesus. Quando ela toca por causa da fé dela, ela é libertada desse espírito. E então a doença na hora sara. Porque aquela doença não vinha de coisa natural, não vinha de causa natural, vinha de um processo maligno, entendeu? E lá em Lucas, no capítulo 13, no 11, que eu já mencionei, nos mostra uma mulher que vivia encurvada a vida toda, e ela ia no templo encurvada. E as pessoas pensavam, bem, essa mulher talvez precisa de um ortopedista, precisa de alguém para endireitar a coluna. Mas o problema dele não era ortopedista.
problema dele não era normal, era porque ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Alguém estava oprimindo ela. Jesus chega para ela, Jesus fala, sai dela, liberte ela, e ela automaticamente fica livre. Então o demônio usa de doença também para oprimir pessoas, né? Distúrbios psicológicos podem acontecer. Pessoas que você vê que têm problemas mentais muito sérios e não encontra solução de jeito nenhum, pode ser opressão maligna também. É uma das armas que o inimigo usa. Às vezes tem gente que vive ouvindo zumbido em seus ouvidos, sabe? Aquele zumbido inexplicável, não sabe de onde está vindo. Pode ser opressão maligna. Na verdade, com certeza é opressão maligna. São demônios ao redor da sua cabeça fazendo esse barulho. Entendeu? Isso é uma arma, é um ataque. Tem pessoas que sofrem de ataques de pânico normais, mas tem pessoas que sofrem de ataques de pânico que vêm diretamente do inimigo. Pessoas que vivem com pesadelos constantes, vivem sonhando de morte, vivem sonhando com animais, com bichos lhe perseguindo. Isso é coisa do inimigo. O inimigo pode colocar sonhos para te oprimir. Pessoas que vivem em terror noturno, pessoas que têm sexo todo o tempo ao dormir. Você todo o tempo, você dorme e às vezes você acorda, você teve, como é que eu posso dizer, né? Aquele processo de gozação no sonho, você está tendo isso com frequência, você tem que se preocupar, porque isso pode ser um ataque maligno, é um espírito que vem fazer sexo com você no sonho, entendeu? Então, o inimigo tem várias formas de atacar o ser humano, eu só citei algumas aqui. São várias maneiras que ele usa para atacar o ser humano, para destruir o ser humano, ok? Então, ele ataca de fora, quando não tem permissão, para poder entrar dentro. E quando ele está dentro, ele ataca de dentro, destruindo a personalidade da pessoa e destruindo a mentalidade da pessoa. É assim que o inimigo trabalha. Nossa, Leandro, pelo que você explicou aqui, o buraco é mais fundo, né? Você falou um pouquinho sobre a mentalidade, falou um pouquinho sobre doenças. E eu não tinha noção que o inimigo se apropria desses males para colocar sutilezas dele, né, dentro da nossa vida. Então, é um negócio muito, muito, muito sério, né? Até, por exemplo, até a nossa saúde precisa ser bem cuidada, senão a gente vai dar espaço para o inimigo entrar, né, como você falou, para habitar dentro do nosso corpo, né? Aquilo que a gente come, aquilo que a gente ouve, né? Como que a gente vai se... Então, o buraco é muito fundo, é um negócio muito, 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 muito sério, que principalmente nós jovens que tem muita coisa que nos distrai, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Para a gente conseguir se defender, né? E como cristão, aí vai a segunda pergunta, como é que a gente se defende? Quais são as nossas armas? Ok. Você falou de uma questão importante que eu não deixaria de falar aqui, da questão da juventude. O inimigo tem usado de várias maneiras. Eu só citei algumas, né? Uma delas que ele usa é a mídia, ele usa a pornografia, ele usa os filmes. Tem pessoas que já ficaram possessas só de assistir filmes, só de assistir novela, só de assistir desenho animado. Ele usa muito disso, né? A gente hoje não entraria numa igreja satânica, mas muitos familiares cristãos, inclusive adventistas, têm trago a igreja de Satanás dentro do seu lar. Porque hoje existem filmes que acontecem bruxaria, acontecem feitiçaria, acontecem rituais de iniciação ao mundo de Satanás, acontecem possessão, acontece um monte de coisa que a pessoa pensa que é apenas distraição, mas que, na verdade, são instrumentos do inimigo dentro de casa para acabar com a família. E às vezes você não compreende por que a família é tão desunida, você não compreende por que o filho não consegue dormir no quarto, ele acorda à noite e fala, tem um bicho aqui, você vai lá dormir, pá. Não, tem realmente, entendeu? Então, tem várias armas que o inimigo vai usar. Você vê pessoas que quando estão na igreja, vivem dormindo todo o tempo. É uma pessoa que realmente o inimigo está no pé. E às vezes, se você dormir um pouco na igreja, pode ser por causa do cansaço.
Mas todos os cultos, você dormir, você pode ter certeza que o inimigo está aí, trabalhando. Tem pessoa que não consegue ler a Bíblia. Quando vai ler a Bíblia, pega no sono. Quando vai ler a Bíblia, não entende nada. Então, tem Satanás agindo aí. Entendeu? Tem pessoa que não consegue crer no Evangelho. Tem Satanás agindo aí. Você está entendendo? Então, tem muito, muito disso. Agora, vamos agora como a gente pode se defender. Ok? Quais são as nossas armas? Nós temos várias armas para nos defendermos contra Satanás. Ok? Primeira coisa, a primeira coisa que você tem que entender é que no universo inteiro existem três autoridades. Três autoridades. A primeira autoridade, que é a maior de todas, é a autoridade divina. Né? Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, Colossenses 2, 10 a 15, vai nos falar que Deus é que tem a autoridade máxima. O nome de Jesus está sobre todo nome. E as duas segundas autoridades derivam dessa primeira autoridade. A segunda maior autoridade no universo é a autoridade dos servos de Deus. E nisso eu incluo a igreja, incluo os anjos que estão a serviço de Deus. Eles têm a maior autoridade do universo. Ok? Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23 vai falar sobre isso. Lucas capítulo 10 e 19, Jesus disse assim para os seus discípulos: eis que vos dou autoridade sobre todo o inferno, toda a serpente e escorpiões e todo o poder do inferno, e nada vos causará dano nenhum. Entendeu? Então Jesus deu autoridade aos seus discípulos. A igreja tem autoridade para submeter Satanás. A igreja tem autoridade para submeter os seus demônios. A igreja tem autoridade para ligar no céu, ligar aqui na terra o que ele quiser ligar e desligar o que tem que ser desligado, entendeu? Então, o que a igreja ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. O que a igreja desligar vai ser desligado lá no céu. Então, a igreja desliga o poder do inimigo, Deus vai desligar também, quando a igreja está firme com Cristo, ok? Então, nós compreendemos isso, ok? Agora, vamos entrar especificamente dentro da pergunta, as armas do cristão. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, diz que existem duas armas do cristão. Existe a arma defensiva e existe a arma ofensiva. A arma defensiva é para você se proteger dos ataques do inimigo. Como você se protege? Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante. Você se protege quando a tua vida está inteiramente entregue a Jesus. Quando você se entrega completamente a Jesus, diz a Bíblia em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículos 9, que nós podemos resistir ao diabo. E nós o resistimos quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Ok? E acho que é 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz que nós o vencemos pelo poder da fé. Ok? Então, o diabo pode ser vencido, primeiramente, defensivamente, quando eu me entrego a Jesus, quando eu me protejo debaixo da graça de Cristo, quando eu estou debaixo da sombra do Onipotente, eu tenho a proteção completa de Deus. Ok? E o inimigo não pode me tocar. Quando a minha vida está inteiramente entregue a Deus. Quando eu não vivo em pecado, o inimigo não me toca. Quando eu tenho o capacete da salvação, o inimigo não toca na minha mente, porque a minha mente está protegida com a salvação de Deus. Ok? Quando eu visto a armadura completa de Deus, eu estou seguro. Não quer dizer que o inimigo não possa te oprimir, ele pode te oprimir, ele pode ir atrás de você, mas ele não vai conseguir entrar porque você está protegido por Deus. Agora, outra arma que a gente pode usar é o sangue de Jesus Cristo. Aqui eu entro nas armas ofensivas, né? Na arma de você atacar. Você se protege primeiro através da santificação, e por meio da santificação você pode atacar o inimigo, você tem autoridade para isso, você tem poder para isso, porque Jesus te dá isso. Entendeu? E como é que você ataca? Através do sangue de Jesus. Ao Jesus morrer na cruz, ele estava derrotando Satanás com seu sangue. Então, no sangue de Jesus, Satanás não resiste ao sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus Cristo, todo o inferno tem que se submeter, porque Jesus carrega a autoridade máxima do universo inteiro. Entendeu? Quando você usa o sangue de Jesus, eu digo, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Satanás não pode resistir ao sangue de Jesus.
Então são armas que Deus nos deu. Quando eu uso a palavra de Deus, o que Deus prometeu na Bíblia, por exemplo, você vai no Salmo, o Salmo diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Você tem que orar com essa promessa, falar, Senhor, tu prometeste que tu enviarias teus anjos àqueles que te temem. Eu temo o teu nome, eu peço que o Senhor envie teu anjo agora para me guardar do inimigo. E o anjo vai descer e vai ficar ao teu redor e vai proteger você. E se vir algum demônio, ele vai lutar contra esse demônio. Porque a missão dele é essa, de te proteger. Entendeu? Então, as armas do cristão são essas. Ok? Obediência, santificação, confiança no nome de Jesus, confiança no sangue de Jesus, a palavra de Deus. Em resumo, essas são as armas que nós temos que usar. Amém. E, assim, a gente já fazendo já um resumo prévio para a gente ir no final da nossa live. A gente entendeu que a guerra começou lá no céu, né? E os anjos do mal foram colocados aqui na terra e eles automaticamente nos incluíram dentro dessa guerra, né? Mas o que você falou lá no começo, que eu coloco aqui, é que ele já está vencido, né? Pelo fato de que Deus, quando Jesus veio aqui na terra, por intermédio da morte na cruz, ele venceu o inimigo. Mas essa guerra parcialmente ainda não acabou. Você colocou muito bem das sutilezas que o inimigo utiliza para nos convencer de que a gente não vai conseguir sair vitorioso dessa guerra. Algumas sutilezas de que nos prende para ser preso dele, né? Você agora acabou de falar de algumas formas que a gente pode vencer essa guerra, de alguma forma que a gente pode lutar contra as sutilezas do inimigo. Agora, a última pergunta eu vou fazer para você e você pode encerrar ela, depois pode dar algumas sugestões, né, de estudo. Se você quiseres fazer uma pequena oração, você pode fazer. E depois da oração, vou ativar os comentários. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode colocar. Mas, assim, nesse cenário todo, quem vencerá? Quais são, por exemplo, nessas 12, 14 pessoas que estão aqui, se eles já entenderam que a gente está numa guerra, né? E agora você vai falar quem vencerá. Com certeza Jesus Cristo já venceu, mas eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. E como é que a pessoa pode... A pergunta é a seguinte: Leandro, eu entendi que a gente está em guerra, eu entendi que a gente precisa lutar, mas, cara, eu sou fraco, eu sou pequeno na fé, eu estou começando agora a acreditar na palavra de Deus. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu tenho que me posicionar nessa guerra? Fale um pouquinho sobre isso. Ok. Boa pergunta. Como eu me livrar dos demônios, né? Como eu me livrar do demônio na minha vida? Primeira coisa, você tem que saber que o apóstolo Paulo fala assim: combati o bom combate, guardei a fé e a coroa da vida me está guardada. Então, é um combate que você vai combater até o final da sua vida. O inimigo não vai te deixar em paz até que Cristo volte. A gente vai ter que lutar diariamente contra ele. Entendeu? É uma guerra constante. E por isso, nós não temos espaço para brincar com o pecado. Primeira coisa. Se você quer vencer nessa guerra, não brinque com o pecado. Não brinque de ser cristão. Não seja um cristão frio. Seja um cristão de oração. Um cristão de poder. Você tem que buscar o Senhor. Não é aquela oração de 5 minutinhos. Não. Você tem que estar aí 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Entendeu? Você tem que ter poder. Você tem que orar até sentir a presença do Senhor sobre sua vida. Você tem que orar até você ouvir o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo tem que falar com você. Entendeu? Deus enviou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Como é que você não ouve a voz do Espírito Santo e você quer ganhar? Não tem como você ganhar desse jeito. Você tem que ter uma vida espiritual saudável. Você tem que se envolver na missão. Isso vai te fazer muito bem. Agora, imaginemos que aqui eu estou falando com pessoas que já estão sendo atacadas pelo inimigo. Como você se livrar disso? Existem mais ou menos 9 passos ou 8 passos que eu posso te dar para você se livrar disso.
Primeiro passo, você tem que reafirmar a sua fé em Jesus. João capítulo 1, versículos 12, diz que nós recebemos a autoridade de ser filhos de Deus ao crermos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, Jesus nos adota como filhos do reino. E se você ir em Gálatas 3, 29, vai dizer que, sendo filhos do reino, nós temos direito de herdar as bênçãos de Abraão. Então, você tem o direito de herdar todas as bênçãos da Bíblia Sagrada. Ok? Então, você, em João 3,16, diz: porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que reafirmar essa fé em Jesus. Você tem que falar: Senhor, tu vieste para salvar pecadores. Eu sou pecador, me salva. É a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, você tem que ser humilde. Você tem que compreender que você não é nada, você não é ninguém. Isaías 64, versículo 6 diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, não servem para nada. Então você não merece graça nenhuma, você não merece bênção nenhuma, você só é abençoado e só é agraciado porque o sangue de Jesus te cobre. Entendeu? Porque o sangue de Jesus te protege, você tem que se usar do sangue de Jesus para isso. Terceiro passo, você tem que confessar todo o pecado que você já cometeu até aqui. Todo o pecado conhecido, você tem que confessar pelo nome. 1 de João capítulo 1, versículos 9, diz que todo o pecado nos é perdoado em Jesus Cristo. Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado. E Ele dá poder para você vencer o pecado. Você entendeu? Então, confesse os teus pecados, ok? Outra coisa, você tem que perdoar os pecados que cometeram contra você. Cristão não deve guardar ressentimento do jeito nenhum. Lembra da oração do Pai Nosso? O que diz a oração do Pai Nosso? Diz assim, olha: perdoai assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, vai dizer que Jesus não vai te perdoar se você não perdoar o teu irmão. Então você tem que aprender a perdoar todos. Não pode guardar lixo no coração. Lugar de lixo é no saco de lixo, é no tambor de lixo, não no coração. Tira todo o lixo para fora, isso não está te fazendo bem. Joga para fora. Perdoa todo mundo. Ok? Esse é o quarto passo que você tem que dar. 5 passos para você vencer o inimigo. Se você tem algum instrumento na tua casa ou no teu corpo que pertence ao diabo, isso é uma autoridade que você está dando para ele atacar na tua vida. Você tem que destruir isso. Está entendendo? Todo instrumento que representa o espiritismo, todo instrumento que representa a bruxaria, que representa a feitiçaria, todo instrumento consagrado no mundo satânico, você tem que destruir isso, tem que queimar. Ok? Isso você pode encontrar embasado lá em Atos capítulo 19, versículos 18 e 19. Diz que pessoas, quando ouviram o evangelho, eles chegavam com as coisas que eram consagradas ao inimigo e destruíam. Se você tem isso na tua casa, você está dando autoridade do inimigo entrar na tua casa e fazer o que ele quiser. Entendeu? Tudo que pertence ao inimigo. Porque Deuteronômio 7, versículo 26, diz que se você colocar uma coisa abominável na tua casa, você se torna abominável também. Isso é promessa de Deus. Se você colocou uma coisa consagrada na tua casa, consagrada ao diabo, ao maligno, botar na tua casa, você está dando autorização para ele atuar na tua família e na tua vida. Então você tem que destruir, tem que cortar isso. Toda ligação com o mal você tem que cortar. Sexto passo que você tem que dar se você quer vencer, ok? Você tem que se preparar para ser liberto de todas as maldições em sua vida, ok? Gálatas 3:13 diz que Cristo ele se tornou maldição em nosso lugar. Então, se alguém te amaldiçoou, ou lançou alguma maldição, ou algum feitiço, ou alguma maldição vem até você através do pecado dos teus pais, através do teu avô que te entregou a macumbaria, que te entregou a bruxaria, você pode destruir isso no nome de Jesus, porque Jesus morreu e se fez maldição no teu lugar. Então, Jesus recebe essa maldição para ele e te livra dessa maldição. Então, você tem que levar as maldições que recebeu a Jesus Cristo e você se torna livre delas. O oitavo passo é você tem que tomar posição, decidir estar inteiramente com Jesus. Você tem que decidir, você não pode estar em 2 lugares, no muro, em cima do muro. Você tem que dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, não me envolvo com pecado, não me envolvo com mundanismo. Corta todas as amizades que te conduzem para o pecado, para o mundanismo. Corta, é melhor você entrar no reino dos céus com um braço do que entrar com 2 braços, do que com 2 braços ir para o inferno, entendeu? 1 de João 5:18 fala isso.
corta e tome posição diante de Cristo. E o nono passo, então, depois de você fazer esses todos os passos, você agora pode usar das armas que nós já falamos, e em nome de Jesus, se há algum demônio atuando na tua vida ou na vida da sua família, depois de eu cumprir todo esse passo, você fala, em nome de Jesus eu te ordeno, Satanás, saia da minha vida. E ele... É assim que se vence o inimigo. Então você tem que dar esses passos para você vencer o inimigo. Uma pessoa que não crê em Jesus, ele não pode vencer o inimigo. Entendeu? Tem pessoas que estão no mundo da bruxaria e querem sair, mas não podem. Se sair, o inimigo mata. O inimigo destrói. Porque ele não tem autoridade para sair sozinho. Só Jesus lhe pode tirar dessa situação. Então, se você conhece algum familiar que está envolvido no mundo da bruxaria ou feitiçaria, do satanismo, ou que está endemoniado e você compreende, depois de você receber essa pequena explanação, esse pequeno resumo aqui, você tem que fazer o seguinte, você primeiro tem que conduzir ele para Cristo. Depois de se firmar em Cristo, e ele crê que Cristo é poderoso para lhe libertar, porque Cristo veio para libertar os cativos, diz Isaías, então você pode ordenar que o Espírito saia. Se você não fazer isso, o que, é que vai acontecer? O Espírito até pode te obedecer, ele vai sair da pessoa. Se você falar, ó, em nome de Jesus eu te ordeno que saia, ele pode sair. Só que qual é o problema? Ele vai voltar de novo. Porque a pessoa não vai conseguir manter esse espírito fora. Entendeu? Ele vai voltar de novo e vai voltar com mais sede. Então a pessoa vai ficar pior do que quando você ajudou ela. Então, se você quer ajudar uma pessoa que está nessa situação, que está nesse mundo, o primeiro passo é você conduzir ela para Jesus. É você santificar ela. É você lhe entregar nas mãos de Jesus. Quando ele se fortalecer, então ele poderá sair, poderá ordenar que os espíritos saiam. Agora, você tem que compreender uma coisa. Existe um processo para a libertação. O primeiro passo é tirar o demônio, é o mais fácil que existe. O mais difícil é manter o demônio fora. Porque quando ele sair, ele vai tentar voltar a todo momento. Todo momento ele vai tentar voltar. E se a pessoa não estiver preparada para mantê-lo fora, não vai conseguir. E eles vão voltar em grupão, em bolão, entendeu? E essa pessoa vai ficar pior ainda. Então, como é que se vence? Se entregando inteiramente a Jesus, usando as armas de Jesus, e você vencerá. Ok? Amém. Amém. Cara, que momento, né? Que momento bom que a gente passou aqui. E eu tô aqui, enquanto você estava falando, eu estava prestando atenção aqui, eu fiquei viajando, cara, com o que você falou. E o buraco, cara, é muito mais fundo. É muito mais fundo. Não é algo raso, assim, que a gente acha que, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir. Não se trata de uma religião, não se trata de você ser adventista, se você ser católico, não se trata de uma denominação, né? Trata-se de você nascer em algum espaço que você já está envolvido em guerra, né? E a única maneira de você sair vitorioso é aquilo que o Leandro falou, você ir chegar-se para Jesus e usar a armadilha, não, as formas, né, que você citou aqui para vencermos o inimigo. E só que o ponto chave, né, que eu queria destacar no que você falou é que a gente não vai vencer, assim, essa luta não vai chegar, por exemplo, hoje eu vou decidir passar a noite toda orando, amanhã, durante um mês, durante um ano. É que o inimigo vai sempre bater a nossa porta, né? E isso tem que ser constante, a santificação. As pessoas acham, não, eu não posso ser santo, você se acha que é santo. Não. A Bíblia fala que a gente é chamado para sermos quê? Para sermos santos. Então, a gente precisa buscar santidade, buscar santificação todos os dias, porque todos os dias também o inimigo está aqui batendo a nossa porta, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai conseguir vencer ele, né? Você queria falar mais alguma coisa, orar, para a gente encerrar a nossa live aqui? Depois eu vou ativar os comentários. Se não tiver pergunta, a gente encerra, mas se tiver, responde uma ou duas perguntas e a gente encerra a nossa live. Tá, ok. Eu queria fazer uma sugestão, olha, de materiais, conforme eu falei no princípio,
Eu até aqui eu tenho estudado tem pouco tempo esse tema, eu estou aprendendo ainda. Eu li cerca de mais de 1.000 páginas até aqui e eu tenho ainda comigo mais cerca de 1.000 e poucas páginas para ler ainda sobre o assunto, entendeu? É um assunto muito amplo, muito profundo. Eu não falei quase nada aqui, só dei uma introdução, só dei uma introdução, viu, do tema. É um assunto muito profundo, então eu sugiro vocês fazerem vossas pesquisas, tá bom? No seio adventista tem poucos materiais sobre isso, porque a igreja ainda não alerta, não está estudando a fundo sobre essa questão. Tá com medo. Um dos materiais adventistas, né, materiais adventistas que eu iria sugerir para vocês é o livro do pastor Jorge Morneau, Viagem ao Mundo Sobrenatural, vai te ajudar a entender um pouquinho. Procura um livro também sobre Ouse Pedir Mais. Não é um livro que fala especificamente sobre batalha, ele vai dar uns lampejos, mas ele vai te mostrar como você se preparar. É um livro que te mostra como você se preparar, se defender, entendeu? Fortalecer a tua fé. É um livro muito bom, que eu gostei muito de ler ele. Outro livro que eu poderia sugerir, na verdade, um pastor, assiste as palestras do pastor da TV Novo Tempo, Manassés Queiroz, né? É um pastor adventista aqui do Brasil, que ele fala um pouco sobre esse tema, entendeu? Eu acho que ele é o único que ele fala no meio da igreja adventista aqui no Brasil. Nunca vi outro pastor falando, mas ele fala um pouco sobre batalha e guerra espiritual. Escreve Manassés Queiroz, escreve Batalha e Guerra Espiritual no YouTube. Tem um sermão sobre ele, falando sobre esse assunto, ok? E tem vários outros livros que eu não vou recomendar, porque são livros, na sua maioria, evangélicos, e alguns estão com certas heresias, então você precisa de ter filtro para poder lê-los, entendeu? Então, eu prefiro não recomendar, porque para não deixar perder alguns, né? Então, Legal. Mas tem bastante livros que você pode encontrar para você estudar mais. A irmã Maísa também fala um pouquinho sobre isso, Maísa Ribeiro, né? Ela fala um pouquinho sobre isso, vocês podem procurar também no YouTube, Maísa Ribeiro. Acho que o livro Verdade sobre os Anjos conta um pouquinho também sobre... Sim. Verdade sobre Anjos, Grande Conflito, História da Redenção. Conta um pouquinho sobre essa situação também. Legal, Leandro. Obrigado aí. Eu vou ativar agora os comentários. Pessoal, o que vocês têm alguma pergunta? Ficou alguma dúvida que o Leandro pode responder antes da gente finalizar a nossa live, nosso encontro aqui? O GFT acabou de entrar. Seja bem-vindo, mano. Deixa eu ver. Eu acho que o pessoal não tem pergunta, então a gente pode encerrar. Deixa eu ver aqui, vamos esperar um minutinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. O Elvis falou, Leandro, como você vê Deus? Eu não entendi muito bem a pergunta. Elvis como assim, como eu vejo oficial, Deus? Perguntou, Em que aspecto? como você vê Deus? Assim, acho que no Mas aspecto em que geral, aspecto? assim, o que você acha? Você acha que ele, sei lá, você acha que ele é um espírito, é uma pessoa? Qual é a sua visão? Uma pequena visão. Ok. A Cassiana, Muito bem. Como é que eu entendo Deus, calma então? Aí, antes de você responder. Cassiana, a gente está fazendo live todos os dias da semana. E nas sextas-feiras, a gente está trazendo um tema, uma reflexão espiritual. Então, se você ficar ligado aqui no meu Instagram, você vai ter acesso. Jester, obrigado aí, mano. Vou te chamar. Você também, vou te chamar para você trocar uma ideia aqui comigo também. Deus seja louvado. Fala aí, Leandro. Fala aí. Ok, como é que eu vejo Deus? Meu amigo, para mim, Deus é um ser pessoal que subsiste em três pessoas. Ou seja, eu creio que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai de Jesus também é Deus, né? O que é chamado de Jeová no Antigo Testamento, ok? Mas eu creio que eles são pessoas distintas,
né, e que são todo-poderosos, têm todo o poder, e que eles estão em algum lugar específico do universo, de onde eles governam o universo inteiro. Eles estão nesse momento no céu, né? Mas ao mesmo tempo, por causa da sua onisciência, eles conseguem abranger o mundo inteiro, né? A onisciência é um dos atributos de Deus que lhe dá autoridade para ele conhecer o passado, o presente e o futuro e saber de tudo que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Então, Deus é esse ser maravilhoso, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de poder, invencível e tremendo, e onde Satanás não chega nem um pio no pé dele, entendeu? Se Deus fosse lutar contra Satanás, do jeito que ele é, Satanás não teria luta nenhuma. Mas Jesus luta com Satanás não do jeito que ele é, mas é reduzido na pessoa humana. Ou seja, Jesus tem que se vedar para lutar com Satanás para ser justo. Entendeu? Porque se ele não se vedasse, não seria justo. O inimigo seria esmagado na hora. Entendeu? Então, para mim, Deus é todo poderoso. É isso. Ele é o grande vencedor, o grande triunfador. Espero que o Leandro tenha respondido a sua pergunta, Elvis. Se não tiver, você quiser colocar aqui mais um ponto específico, a gente vai responder. A Tainá perguntou, a Cassiana falou, precisamos espalhar mais informações sobre esse assunto. E a Tainá perguntou, como podemos ouvir melhor a voz do Espírito Santo? Uma boa pergunta. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Bem, meu querido, a primeira coisa você tem que compreender que... Sim, Tainá. Então, Tainá, a gente tem que compreender o seguinte, Deus fala conosco de várias maneiras, variadas maneiras. Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através da nossa consciência, Deus fala conosco também através de pessoas. Mas, especificamente, ouvir a voz de Deus, primeiro, use a Bíblia. O Espírito Santo inspirou a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada, quando aberta, é a voz de Deus falando com você. Você tem que compreender isso. Agora, mas o Espírito Santo pode falar pessoalmente com você. Para isso, você tem que ter um treinamento mais aprofundado. Você tem que buscar ter mais comunhão com Deus. Você tem que buscar limpar as avenidas da alma. Ou seja, limpar por quê? Porque o Espírito Santo usa, principalmente, o nosso lobo frontal para poder entrar em comunicação conosco. Então, se o teu lobo frontal está bagunçado, está sujo, isso impede em muito do Espírito Santo falar com você. E como é que ele pode ser sujado? Por causa dos pecados nossos, por causa daquilo que a gente vê de porcaria na TV, no celular, por causa daquilo que a gente ouve de porcaria nas músicas, por causa daquilo que a gente vai tocando em lugares inapropriados. Então, cuide com os 5 sentidos que você tem, ok? Outra coisa, busque mais a Deus, se consagre. Quanto mais você buscar a Deus, mais você poderá sentir a presença dele ao teu lado e mais você poderá ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Legal. Leandro, tem mais 2 perguntas aqui. A Cassiana perguntou, Leandro, então mesmo que estejamos buscando santificação, Satanás pode tocar até em nosso corpo para nos oprimir, certo? Não significa que necessariamente que há pecados acariciados, é isso? Você entendeu? Ok, boa. Isso, entendi. Boa pergunta. Eu vou responder aqui, puxando um pouco mais. Pergunta aqui. Você tem que ser um pouquinho ágil. Ok, tá bom. Ok, então, quem que falou? Cassiana. Tá, Cassiana, você tem que entender que existem 4 níveis de demonização. Existem 4 níveis, eu não falei aqui por causa do tempo. Mas o primeiro nível é infestação. Esse é o momento que Satanás está ao redor da pessoa. Ele não entrou ainda, ok? Ele está ao redor procurando entrada. E nisso você pode ouvir zumbidos, você pode ser oprimido nessa situação. Lembra de Pedro, por exemplo? Pedro estava com Jesus, andando com Jesus. Mas se você ir em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, Pedro é repreendido por Jesus e Jesus lhe diz, arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Pedro estava sendo usado pelo inimigo. O inimigo estava dentro de Pedro. Eu não creio. Eu creio que ele estava ao redor de Pedro e ele estava colocando pensamentos na cabeça de Pedro.
Então, o cristão pode ser oprimido, ele pode ser oprimido, só que de fora, ok? Agora, o cristão também pode estar no segundo nível, ok? O segundo nível é o que eu chamo de habitação, onde o inimigo não habita dentro da mente nem da personalidade da pessoa, mas habita no exterior da mente e no exterior da personalidade da pessoa, ok? E aí o inimigo pode criar problemas para tentar entrar na mente ou na personalidade da pessoa. Se você continuar dando espaço, ele vai permanecer. Entendeu? Só que essa segunda posição é uma posição de leve, ok? Você pode mandá-lo embora a qualquer momento, ok? Agora tem o terceiro passo, que é a obsessão. Esse passo é quando ele está conseguindo já terreno na tua vida, você está dando mais terreno, você continua cometendo pecado, ele está ganhando terreno e ele vai começar agora a entrar na tua mente e entrar na tua personalidade para habitar lá. E o quarto passo é a possessão em si, onde ele ganha o terreno por inteiro. E aí você não tem mais domínio de você. Você tem dupla personalidade, você tem um monte de personalidade que não te pertence, porque os espíritos habitam em você por completo. Deu para entender? Legal. Cara, o Elvis mandou outra pergunta aqui. Jesus deixou o Espírito Santo para nos encorajar, nos aconselhar, beleza. Você crê no batismo do Espírito Santo? Ele colocou entre parênteses línguas diferentes? Muito bem. Obrigado pela pergunta, Elvis. O batismo do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo. Ok? Agora, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para quê? O que é o batismo? É isso que você tem que entender, Elvis. Batismo, a palavra batismo vem do grego baptizo. Baptizo significa imersão, significa mergulhar. Mergulhar por inteiro. Entendeu? Então, quando você recebe um batismo do Espírito Santo, você está mergulhado no Espírito Santo. Ok? Mas para quê? Só para falar em língua? Não creio. Você lê em João capítulo 16 e você vai ver qual é a obra do Espírito Santo. Em João 16, Jesus diz que o Espírito Santo viria para quê? Para nos convencer do pecado, para nos convencer do juízo, para nos convencer da justiça e para nos conduzir em toda a verdade. Okay? Então, o Espírito Santo é a evidência maior do Espírito Santo habitando em você, que você recebeu o batismo do Espírito Santo. Não é porque você está falando em língua estranha que ninguém entende. É porque você está deixando de pecar. Você está se consagrando mais. Você está conhecendo mais a verdade. Essa é a grande evidência de que você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando com você porque ele veio para te conduzir em toda a verdade. Está entendendo? Ele veio para te santificar. Ele veio para te ajudar a estar firme em Jesus. Não é para você só sair falando em línguas. Agora, quanto ao dom de língua, eu creio no dom de língua. Okay? Eu creio que existe um dom chamado dom de língua. Só que não creio nas línguas falsas que tem falado agora, em muitas igrejas por aí. Esse dom de língua que tem existido em igrejas evangélicas, eu creio que são falsas. Porque até demônios podem falar nessa língua. E eu tenho testemunhos, pelo menos nos livros que eu li, de demônios falarem nessa língua. E tem um demônio que é especialista em fazer isso na vida das pessoas. Em fazer eles falarem essas línguas que ninguém entende. Entendeu? Então, essas línguas, algumas poderão vir através de possessão demoníaca, e você tem que saber que na igreja existem feiticeiros que são pastores, existem bruxos que são pastores, porque a Bíblia diz que Satanás tem os seus ministros dentro da igreja, disfarçados em ministros da justiça, mas são ministros de Satanás. Então, tem bruxos e feiticeiros dentro da igreja, você tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Agora, muitos deles usam esse dom falso, mas existe dom verdadeiro? Existe o dom de verdadeira língua. Qual é? Não é esse aí, mas é o dom de Atos capítulo 2, onde eu, Pedro, falo em uma língua e quem que está aí me ouvindo, que só fala inglês, só fala francês, só fala Kioco, é uma das línguas nacionais de Angola, só fala espanhol, ele vai entender. Entendeu? Todos eles entendem numa só vez. Cada um entende na sua própria língua. Porém, eu estou falando numa língua só. Esse é o verdadeiro dom de língua. Legal, okay? Cara. O Venâncio perguntou, como nos abster do mundo sem sair dele? Cara, aqui tem mais perguntas aqui, né? Seja um pouquinho rápido. Okay. Vamos lá. Como nos abster do mundo sem sair dele? Ok.
a gente tem que ter dois cuidados, né? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é não ser como um monge, né? O monge vai lá nas montanhas e vive a vida lá isolado. Em João capítulo 17, Jesus ora para que nós não possamos ser tirados do mundo, mas que o Deus eterno possa nos guardar do maligno. Então, nós estamos aqui no mundo para quê? Porque se nós sairmos do mundo, meus amigos, Deus não tem ninguém para resistir ao diabo. A igreja é a única fortaleza de Deus aqui na terra para resistir ao diabo. Entendeu? Então, nós estamos no mundo para dar resistência, para lutar contra o inimigo e para preparar pessoas para a eternidade. Então, como a gente se abster do mundo sem sair dele? Você vive assim como Noé viveu na sua época, dentro de um mundo completamente corrompido, mas ainda com a mente em Deus. Então, você tem um pé na terra, mas a mente em Deus, ok? É assim que você tem que viver. Você tem amigos que não são cristãos, você pode brincar com ele, você pode passear com ele, você pode passear com ele. Tem algumas diversões inofensivas, que o cristão pode fazer tranquilamente. Então, você pode ter a tua vida de boa. Só não se envolve com pecado e não se envolve com coisas malignas. Legal. Okay? Chegou mais uma pergunta aqui. A Tainá perguntou: fui liberta, mas ainda tenho alguns ataques, inclusive na igreja, na hora das orações. Não consigo controlar o meu corpo nem a minha boca. Por que isso acontece? Ok, Tainá, boa pergunta. Olha, Tainá, primeira coisa, eu tenho que saber como é que é o teu caso, ok? Tenho que saber como é que foi a tua libertação também. E segunda coisa, você tem que saber que a libertação é um processo, não acontece de uma hora para outra. É um processo. Você está num processo. E você tem que compreender, a terceira coisa, é que demônios não agem sozinhos. Quando você dá autorização e o inimigo entra e habita em você, ele vai chamar outros para ajudarem ele a controlar você. Então, talvez você foi liberta de um ou de dois, mas ficou mais dois, ou ficou mais três, que vão sendo libertos consoante o tempo. Então, o que é que você tem que fazer? Está aí no meu conselho para você. Busque cada vez mais a Deus, se santifique, não deixe de lutar. Você já está vencendo a guerra. Você já está vencendo essa guerra. E você vai continuar vencendo na medida que você se entrega mais a Jesus. Na medida que você busca mais, você tem que saber que o inimigo é insistente, ele é persistente, ele vai continuar te atacando, ele vai continuar lutando, mas cada vez que você vai tirando o terreno da mão dele e vai dando esse terreno a Jesus, ele vai perdendo, até ele não poder mais, ok? Você foi liberta sim. Só que o inimigo poderá também estar agindo do lado de fora para que você dê mais terreno para ele, ok? Então, pode ser duas coisas. Ou pode ser que alguns ainda ficaram, ou pode ser que eles estão completamente por fora e estão oprimindo você do lado de fora. Ok? Mas não estão dentro. Uma opressão pode causar isso que você falou. Pode causar queda também, pode causar mal-estar. Mas quanto mais você se fizer forte, quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você jejue, ore a Deus, leia a palavra de Deus, encha a tua cabeça, Tainá, de palavra de Deus, encha a tua cabeça de louvor de Deus, encha a tua cabeça de coisas boas, e você vai ver que isso vai começar a parar aos poucos, tá bom? Legal. Leandro, a Alessandra perguntou: as igrejas pentecostais falam muito sobre essas coisas. Por que no meio adventista não se fala muito? E ainda continua. Seria um certo medo de trazer a profundidade da espiritualidade que existe? Ainda acrescentou um comentário aqui. Exemplo de não aceitarem o assunto. Por ser acostumado com um só tipo de mensagem. O que você acha? Adventista é frouxo, mano. Não vai falar aqui. Ok, boa pergunta. É a Alessandra que perguntou? Não, é a Alessandra. Isso mesmo. Então, Alessandra, por que a igreja não fala muito nisso? Primeira coisa é que esse assunto ele pode ser muito mal recebido. O inimigo tem habilidade... Sim, o povo não está preparado. Você vê que dentro do seio pentecostais há muito extremo quanto a esse assunto.
né? O inimigo pode criar extremos diversos. O que você vê na televisão, isso aí é um verdadeiro teatro. Libertação não é assim que você vê na televisão. Aí um se manifesta e fala, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E depois deixa a pessoa. Não, não é isso. Tem pessoas que para serem libertas podem levar 2 anos, outros podem levar 3 anos, outros podem levar 8 anos. Então é um processo que pode durar muito tempo ou pode durar pouco tempo, mas não é um processo que acontece de uma hora para outra. Entendeu? Então, muitas pessoas caem no extremo de levar isso aí na brincadeira, de levar isso aí para ganhar dinheiro, entendeu? Alguns usam isso para ganhar dinheiro, se aproveitam do momento que a pessoa está desesperada e aí se aproveitam e arrancam dinheiro das pessoas, né? E tem vários outros extremos que a gente poderia falar aqui. Então, a igreja previne o seu terreno para evitar esses extremos de entrada na igreja, esse fanatismo desse falar só em demônio, falar só em demônio, só em demônio. Tem gente aí que só fala de demônio, esqueceu Jesus Cristo, entendeu? Então a igreja evita esse problema. Esse é o primeiro lado. O segundo lado é que a igreja adventista tem pouco material com relação a esse tema. Poucas pessoas lidam com esse tema. Terceira coisa é que isso gasta muito tempo, minha irmã. Só o tempo que a gente está falando aqui, que estão possessas. Acho que já deu 2 horas. Nossa, nem tô vendo a hora passar aqui, hein? E eu tô na casa alheia, nem tô na minha casa. E aqui tem toque de recolher, tenho que ir embora. Tá bom, vamos lá então. Na minha casa não tem internet, aí eu vim roubar a internet aqui na casa alheia. O Elvis falou, uau, muito obrigado, Leandro, Deus abençoe, meu irmão. A Cassiana falou, Deus seja louvado através de vocês. Eu ficaria a noite toda aqui esclarecendo dúvidas sobre esse assunto, tão pouco abordado de maneira profunda assim. Aí, obrigado, pessoal, e tal. Pessoal, eu que agradeço a atenção de vocês. Essa foi a live que mais teve pessoas durante essa semana. E Deus seja muito, muito louvado. Essa live vai ficar salva para você rever, para você enviar para um amigo, para você fazer alguma coisa. Normalmente eu não estou deixando essas lives salvas aqui, mas hoje, na live de hoje, eu vou deixar salva essa live. Então você vai poder enviar o link para mais pessoas. As pessoas precisam saber do que está acontecendo. E ainda tem uma pergunta aqui, ó. A Tainá disse, se a pessoa não tem religião, mas às vezes chega em algum lugar e sente algo muito ruim, tipo parece que a casa está carregada com muita coisa ruim, e às vezes isso pode ser espírito mau? Então, Tainá, existem espíritos que nós chamamos de espíritos residenciais. Os espíritos residenciais são espíritos que eles estão vivendo numa casa. Entendeu? A Bíblia, eu não vou me lembrar agora do texto, mas no Antigo Testamento existiam momentos que as casas dos israelitas iriam pegar tipo uma lepra. E nessa lepra, quando a casa tivesse com lepra, o que eles deveriam fazer era chamar o sacerdote para ir fazer uma pureza na casa e santificar a casa. Então existem casas onde os espíritos moram, habitam realmente, e você vai sentir essa presença. Essa é uma resposta. A segunda resposta é que dentro dessa casa pode ter instrumentos consagrados ao diabo. Pode ser um espelho que tem lá, que foi consagrado ao inimigo. Lembra dos espelhos da Cinderela? Que você olha lá e você vê lá outra pessoa andando não sei aonde. Esses espelhos existem no mundo espiritual e podem estar dentro dessa casa. E através desse espelho, os espíritos têm autoridade para entrar na tua casa. Pode ser algum instrumento do inimigo mesmo, consagrado ao inimigo, tipo, pode ser roupa, pode ser vídeos de terror, CDs de terror que tem aí, CD de pornografia, CD de novelas consagradas ao diabo, que tem aí, isso dá autorização para o inimigo estar lá. Então, enquanto a casa tiver instrumentos malignos, a presença maligna vai estar lá e você vai sentir, entendeu? Você vai sentir. E se a pessoa não for cristã, não tem como expulsar. Para expulsar eles, você tem que santificar a casa, você tem que ungir a casa com azeite consagrado a Deus, ok? E você tem que mandar eles embora e você tem que criar uma atmosfera espiritual dentro da casa. Ou seja, culto familiar, tem que fazer culto familiar, tem que buscar Deus nessa casa, tem que orar e orar e orar. Eles não vão resistir, eles vão ir embora. Entendeu? Quando você mudar a atmosfera da casa. Então legal. É isso.
Lídia, manda uma mensagem para mim, a gente vai marcar nossa live, beleza? Pessoal, obrigado a atenção de vocês aqui. Leandro, obrigado muito por você aceitar compartilhar os seus conhecimentos aqui. Se você não tiver nada para falar, dá só um joinha, eu vou encerrar a live porque está se fazendo tarde também. Vamos orar? Vamos fazer uma oração e depois da oração eu vou encerrar a live. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá, pergunta e eu vou responder. Vai, ora aí e a gente termina. Ok. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus tremendo, o Senhor é Deus poderoso. Te agradecemos por esse momento que tivemos aqui de entendimento da tua palavra. Te agradecemos porque algumas pessoas serão daqui esclarecidas. Eu peço que o Senhor venha dar armas poderosas na mão de cada uma dessas pessoas para que possam se defender e possam defender os outros também, Senhor, do poder do inimigo. Senhor Jesus, se tem alguém aí sendo oprimido, sendo afligido, sendo destruído pelo inimigo, eu peço que o teu poder ampare essa pessoa. Que o teus santos anjos estejam ao redor desta pessoa, criando fortaleza ao redor dela. E possas tu, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vencer todo poder maligno. Vencer todas as trevas. Vencer todo poder maligno. Senhor Jesus, manifesta a tua glória na vida dessa pessoa. Santifique essa pessoa. Enche essa pessoa com teu Espírito Santo. Enche essa pessoa da tua palavra. E venha, Senhor, conduzi-la até aquele dia que o Senhor voltar e estivermos preparados para sermos arrebatados para o eterno lar. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos por tudo e continue conosco no restante desse dia. Amém. Amém. Irmão, obrigado. Eu vou remover aqui e a gente vai se falando. Valeu, Leandro. Eu agradeço a todo mundo. Deus abençoe vocês. Boa continuação de sábado. E quem quiser perguntar, eu acho que o meu Instagram está aí com você, né? Você passa para eles. Quem tiver alguma pergunta e quiser passar para mim, eu vou estar à vontade para quando dê tempo responder vocês sempre, tá bom? Deus abençoe a cada um. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live. Ela vai ficar salva aqui para você enviar, para você mandar para alguém. E obrigado para você que estava aqui presente até agora. E feliz sábado, feliz semana. Que Deus abençoe todos nós.